Deus, aqui está o teu filho, Senhor, mais uma vez, esse soldado que o Senhor tem preparado para esta boa obra, que é, Senhor amado, esmerar, ó Deus, falar, expressar, ó Deus, tudo, ó Deus, que o Senhor tem na tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, como um alimento para o teu povo. E esta noite, Senhor amado, um dos pilares, um dos fundamentos que esta casa propagou, Senhor amado, colocou em suas metas de trabalho, hoje ele estará aqui também, ó Pai, falando sobre isto. Mas que para tudo isso aconteça, ó Pai, derrama sobre ele uma graça, uma unção, traz à sua memória tudo o que o Senhor quer falar conosco aqui esta noite. Abençoa a sua vida, o seu ministério, o seu lar, sua família, seja para com teu filho, ó Pai, o abençoando com toda sorte de bênçãos. Nós já te agradecemos por essa oportunidade, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. É o texto que nós vamos tomar como base hoje da nossa reflexão dessa noite. Como o nosso pastor acabou de frisar, nós estamos no quinto pilar da nossa igreja. Nós trabalhamos em 6 aspectos do que pode ser chamado como a visão da nossa igreja, ou até mesmo a teologia da nossa igreja. É extremamente importante a gente entender isso, tomar isso como base de que nós somos uma igreja sólida na palavra, uma igreja santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares e vencedora pela fé em Cristo Jesus. Amém? A visão da nossa igreja cabe numa camiseta. Somos uma igreja para abençoar gerações. Amém? Isso tem que ficar na nossa mente. Tem que ser o nosso mote, nossa luta. Então, o que nós estamos fazendo nessas quartas-feiras é mostrar a base desses nossos pilares à luz da Bíblia, que é aquilo que deixa bem claro que isso não é uma invenção dos nossos pastores. É uma orientação a partir da palavra que nos dá base nesse mundo que vivemos. Nós vivemos num mundo onde muita gente tem certeza daquilo que nada sabe. Não é verdade? É o mundo das redes sociais, todo mundo dando opiniões sobre aquilo que não conhece. Então, quando você tem uma base bíblica daquilo que é a sua igreja, fica muito mais seguro você se definir. Amém? Vamos lá, hoje nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, para o nosso quinto pilar, que é uma igreja participativa através dos grupos familiares. Paulo escrevendo aos Efésios, ali por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, olha o que ele escreveu: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Pode sentar. Essa aí é a base de todo o grupo familiar bem sólido. A edificação, a justa cooperação de todos. Isso é muito interessante, a forma como Paulo descreve isso. Uma pergunta insiste em reverberar na nossa mente quando o assunto é a busca por uma igreja mais participativa. Geralmente a gente se pergunta assim: por que investir em grupos familiares? Eu já percebi que em algumas pessoas, por exemplo, ainda tem uma certa resistência a isso. Tem pessoas que ficam com aquela sensação: para que isso, né? Para que investir em grupos familiares? Existem muitas respostas para essa pergunta, mas eu acho que uma é suficiente, que é mais ou menos isso aqui, ó. A igreja acredita nos grupos familiares como um modo de estabelecer uma dinâmica que nos tire da impessoalidade e do individualismo. Uma coisa que é fácil acontecer em qualquer igreja é virarmos pequenos seres individualistas, cada um com seu movimento, a tal ponto que às vezes a gente vê isso vindo do púlpito, quando as pessoas dizem: faça seu culto, não olha para ninguém. De certo modo isso é complicado, porque culto na igreja é comunhão.
Eu não posso egoisticamente dizer meu culto hoje foi melhor que o seu. Aí o nosso grande pecado será virtuoso, mas será pecado. Não é? Do mesmo jeito. Nós nos tornamos apenas vaidosos. Então é muito complicado quando isso acontece. Por isso que é tão importante a gente entender isso. A igreja, o que ela mais busca, a nossa igreja principalmente, é pessoas comprometidas com o reino de Deus e também umas com as outras. O que nós não queremos aqui de modo algum é gerar consumidores do sagrado. Gente que entra na igreja com a mesma consciência com que vai ao shopping. Nós não queremos de modo algum que você entenda que participar da ceia aqui é como participar da mesa na praça de alimentação do shopping. Nós não queremos que você entre aqui como quem entra numa opção de igreja a mais na rua da sua casa. O último objetivo nosso aqui é que você faça uma seletividade arbitrária, uma agenda de igreja. Hoje eu vou naquela igreja porque é melhorzinha. Hoje eu vou ouvir aquele irmão porque ele canta melhor. Isso é um jeito estranho, pós-moderno de escolher igreja. Quando você escolhe uma igreja, vira um problema, porque você não é uma. Aqui ninguém escolhe igreja, aqui nós somos escolhidos por Cristo para sermos igreja. Amém, irmãos? Não é um item do mercado da fé, nós somos igreja. Seria muito bom se a gente conseguisse tirar da cabeça essa ideia de vamos à igreja. Nós não vamos lá, nós somos. Nós vamos ao templo, só para se encontrar com os outros irmãos e entendermos isso aqui como igreja. Amém? É extremamente importante entender isso. Uma igreja que atua dentro dessa dinâmica, a dinâmica dos grupos familiares, ela está numa tentativa de quebrar a síndrome do isolamento e do cristianismo solitário. Em outras palavras, nós somos um corpo. É o que o texto bíblico diz aqui, ó, todo do corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Ou seja, nós somos um corpo, o que significa que não podemos desprezar nenhuma parte. Numa das nossas reuniões aqui de obreiros, o pastor leu um texto em 1 Coríntios 12, onde Paulo fala disso, somos um corpo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele passa a carta inteira procurando uma metáfora para a igreja. Ele fala assim, ó, vocês são lavoura de Deus. Aí eu tenho a sensação que Paulo diz assim, não ficou legal esse negócio de lavoura. Aí ele fala, vocês são um edifício de Deus. Mas também não ficou bom. Aí lá na frente ele acha a metáfora perfeita e nunca mais muda. Nós somos o corpo. Aí ele diz, a orelha não pode dizer para o pé, não preciso de você. Nós somos um corpo. Ou seja, a gente fica pelo auxílio de todas as juntas. Coisa complicada é você ver um corpo tortuoso. Quer ver uma coisa? Esses dias eu li uma história que mexeu muito comigo. Uma jovem nos Estados Unidos chamada Carolyn. A Carolyn tinha um problema gravíssimo. Ela tinha pouquíssima mobilidade nas mãos, a cabeça pendia para o lado, babava só de cadeira de rodas, não conseguia fala, comunicação, o corpo torto, pendia, precisava de ajuda 24 horas. E mesmo com todas essas deficiências, a Carolyn se matricula numa faculdade de teologia 5 anos. E ela vence todas as dificuldades e fica 5 anos estudando. Até que chega o último ano, o dia da formatura. Um pouquinho antes, a diretora está na sua casa ajudando a pessoal a preparar a cerimônia de formatura, quando Deus fala ao coração daquela diretora da escola, a reitora da faculdade, e diz, a oradora da turma desse ano vai ser a Carolyn. E aí a diretora assusta, só Deus faz essas maluquices. Não é verdade? Aí a diretora diz, mas Senhor, eu tenho pelo menos 5 aqui na ponta da língua. O Senhor vai usar a Carolyn? Como é que ela vai falar? Como é que vai ser isso? É inconcebível. Então a diretora resolveu seguir a orientação divina, chama a Carolyn e fala para ela, olha, eu não sei como, mas Deus falou no meu coração que a oradora da turma desse ano vai ser você. Ela toma um susto imenso, mas assume a tarefa. Então ela chama uma das suas amigas que tem uma voz muito boa, uma dicção perfeita, e diz, a gente vai fazer um negócio que nunca foi feito antes. Eu vou escrever no meu computador, no programa especial que ela tem, escrever toda a minha fala, e você vai falar. Ou seja, eu empresto o meu cérebro, você empresta a voz. Chega o dia da formatura, todo mundo ali na expectativa, quando a diretora diz, agora vamos ouvir a oradora da turma, aí vem a Carolyn. A amiga vem empurrando a cadeira, algumas pessoas sem entender direito o que está acontecendo, outras tentando segurar a ansiedade, e a menina diz, gente, hoje propositadamente eu estou toda de preto, porque as luzes vão se apagar e eu vou sumir atrás da Carolyn. Vocês vão ouvir minha voz e vão olhar para ela, porque o que eu vou falar veio da cabeça dela. E
E ela começa 1 hora praticamente, um discurso impecável. Quando termina, as pessoas levantam, aplauso uníssono, todo mundo de pé, extraordinário. Aí a diretora pega o microfone e diz: agora eu entendi. Isso aqui é uma formatura de teologia e quem está aprendendo somos nós. Porque Deus usou essas 2 meninas como metáfora perfeita da igreja. Nós somos o corpo, estranho, sem controle, pendendo, babando, nem nos dominamos, mas Cristo é a mente perfeita num corpo sem controle. Isso aí é a igreja. É o que nós somos aqui, ó. É por isso que a gente precisa de ajuntamento, porque um ajuda o outro, um empresta a voz, o outro empresta o ouvido, a outra empresta o joelho, a outra empresta a língua. Às vezes a língua até atrapalha, mas a gente empresta. Não é verdade? Nós somos fruto desse processo. Faz parte desses ajuntamentos, coisas que a gente traz, coisas que a gente deixa, coisas que a gente leva, coisas que empurram para a gente. Na igreja tem hora que você vai meio que no tranco, vai empurrado, ou não vem, ou fica embirrado, tem um monte de coisa. Só que Deus está aqui. E é porque Ele está aqui que nós também estamos hoje livres, para poder fazermos aquilo que Ele quer que a gente faça. O nosso melhor para Ele, ainda que o nosso melhor não seja bom o suficiente, mas se é para Ele, Ele aceita, Ele recebe. Amém? Ou seja, a nossa unidade em todos os sentidos deve ser definidora da nossa razão de ser como igreja. Então o que eu quero fazer aqui hoje? Eu quero rapidamente analisar com você, de um modo mais profundo, essa coisa dos grupos familiares, a igreja participativa através dos grupos familiares, a partir de 4 perguntas básicas, que devem surgir na mente de todo mundo quando se pensa sobre isso. Primeira pergunta: o que são, afinal, grupos familiares? Porque em tudo quanto é lugar que você vai, alguém inventa uma. Aí vira célula, grupo familiar, ajuntamento, unidade, é tudo a mesma coisa, não é ou não é? E a gente vai inventando um monte de nomes, mas pouca gente consegue definir isso. Aí eu fiquei pensando sobre isso, olha que interessante, a gente chama de grupo familiar uma espécie de ajuntamento de pessoas que são nascidas de novo, que são membros de uma igreja local, liderados e treinados por irmãos que são enviados e acompanhados pela igreja para poder te transformar em igreja em casa. Amém? Somos igreja também nos lares, treinados, acompanhados, delineados, fortalecidos, e tudo isso com base na Bíblia. Ou seja, nós somos um grupo de pessoas nascidas de novo, membros da igreja local, que se ajuntam com gente treinada, acompanhada pela igreja, para continuar sendo igreja fora dos horários de culto. O que é melhor ainda, é um jeito que a gente tem de não deixar que nossa comunhão aqui seja só um produto de quartas e domingos, mas que ela atinja outros dias na sua vida, na história da sua família. É ser igreja para além desse movimento aqui, ó. Ou seja, a figura bíblica que a gente usa, que a gente busca para se basear num grupo familiar é a própria igreja, porque a igreja é uma espécie de família, a família de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na mesma carta, a carta de Efésios, só que o capítulo 2, o versículo 19 e 20. Olha o que Paulo escreve: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha que coisa extraordinária. Acima de qualquer coisa, seja o grupo gigante ou pequeno, ele não pode perder de vista o fundamento: Cristo. Cristo é o fundamento da nossa igreja e da nossa fé. Cristo é o fundamento de todo e qualquer ajuntamento da igreja aqui. Porque a Bíblia não diz que onde estiver ali um grupo de pessoas, Jesus está lá. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele é o centro. Por que reunidos? Porque já estão unidos em torno de si mesmos e resolveram se reunir em torno de Cristo. Há uma comunhão na horizontal, também há uma comunhão na vertical. Ou seja, reunidos no nome de Cristo, ali tem uma igreja, ali é um movimento do céu. É interessante quando a gente olha para isso aqui, ó. É na família que a criança nasce, que ela recebe todos os cuidados e acompanhamentos necessários. É fundamental para uma criança ter o acompanhamento de uma família. É fundamental para alguém novo convertido na igreja ter um acompanhamento de alguém. Uma das coisas que é mais bonita aqui na nossa igreja é quando chega alguém que nunca fica sozinho. Sempre tem alguém que chega junto, encosta do lado, abraça, recebe. Só que isso tem que ir além do primeiro encontro. Porque se ficar só no primeiro encontro, gera uma frustração monstruosa. De gente que diz: pô, fui tão bem recebido, depois sumiu todo mundo. É melhor até que não faça, é ou não é?
porque senão promete muito, mas não cumpre. Como é bom quando a gente é recebido, cuidado e tem uma linearidade. O tempo passa e a gente continua abençoado e abençoador. E sabe o que isso gera? Mais gente com vontade de fazer o mesmo. Do jeito que fizeram comigo, eu vou fazer com alguém. A gente cria uma rede de cuidadores da fé. Na verdade, não era nem para a gente ser chamado de crente ou de evangélico, era de gentista. Gente que cuida de gente. É ou não é? Gente que abençoa a gente que toca a gente que ama a gente que abraça a gente que reclama de gente, e gente que é santificado por gente, porque nosso Deus em Cristo já foi gente como a gente. É bom, não é? Nós somos gentistas, gente trabalhando com gente. Isso é fundamental para a gente entender. Aliás, olha que interessante. É na família que os verdadeiros vínculos são construídos. Tanto os vínculos afetivos, paternais, fraternais, emocionais. Uma igreja sem vínculos é um perigo muito grande. Eu me lembro que eu tenho um amigo em São Paulo que, quando ele dirigiu a primeira igreja dele, a primeira congregação que ele dirigiu, ele ficou mais ou menos uns 2 anos naquela igreja. Aí o pastor resolveu trocar ele de igreja. E ele disse que os irmãos da igreja fizeram um culto de despedida para ele no domingo. E ele falou que estava no púlpito assim, chorando, já sentindo saudade dos irmãos, a primeira igreja que ele dirigiu. Aí ele falou que tinha um presbítero do lado dele. Sabe aqueles presbíteros empedrados pela vida? São subprodutos da igreja, profissionais da fé, gerentes divinos, burocratas de Deus. Já viu algum? Sentou do lado. Aí olhou para ele e falou assim: é sua primeira igreja, varão? Quando vem com varão, acabou tudo. É o tal do evangelicalês, é ou não é? Ele disse: é a sua primeira igreja, varão? Ele falou: é. Ele falou assim: você se acostuma. Ele disse: em nome de Jesus, eu não quero nunca me acostumar a entrar e sair de uma igreja sem gerar vínculos com os meus irmãos. Eu quero entrar aqui e sentir saudade daquela irmã, do abraço daquele irmão, de poder ir na casa daquele outro irmão, de ser ministrado e ministrar por todo mundo. Eu quero sentir falta dos meus irmãos, saudades da minha igreja. Eu gosto dos irmãos e eu quero ter vínculo com eles. No dia que você se acostumar com a igreja, alguma coisa está errada. Eu tenho viajado muito, uma coisa que me chama a atenção, eu falei para minha esposa, como é ruim para a gente, quando dá algum conflito de agenda, a gente tem que viajar na ceia. É horrível. A gente sente falta dos irmãos, dos momentos, de estar aqui, de observar os irmãos, de trocar o cálice com o irmão. Isso é extraordinário, é sinal que um vínculo foi formado e que a distância, quanto mais ela se aumenta, mais dói na alma da gente. Como é bom saber que a gente se pertence. É na família que isso acontece. É na família que os princípios mais profundos do relacionamento são observados. A filiação, a responsabilidade com os irmãos, o respeito com as irmãs, a submissão aos pais. Isso é coisa aprendida na família. Ou seja, é na família que os membros mais novos da igreja vão aprendendo a se conhecer. É na família, dentro de um grupo familiar, por exemplo, que a gente quebra uma distância imensa que há em muitas igrejas, onde você não pode sequer chegar perto dos seus líderes. Tem igrejas hoje que você não consegue chegar perto dos líderes. A sensação que você tem é que se você cumprimentar ele, ele vai lavar com álcool gel depois. Você já viu igreja que o líder aparece literalmente no púlpito? Aí ele prega, depois ele some por alguma clarabóia, sei lá o que é que aparece, o cara desaparece do culto. Você fala: meu Deus, isso é santo demais o homem, aparece e some. Como eu gosto de igreja onde a gente senta, desce, conversa, abraça. É bonito ver um pastor que passa pela igreja, que as crianças o abraçam, que os irmãos conversam com ele, que tem acesso, que gosta de beijar pobre. Amém, irmãos? E sem precisar fazer isso de 4 em 4 anos em época de política. Não é verdade? Uma das coisas que eu mais amo na nossa igreja, a minha igreja, é que até hoje, eu estou aqui há 2 anos, eu não vi ainda político enjoado enchendo esse púlpito. Graças a Deus. Ou seja, a gente consegue se envolver com a política, votar em alguns irmãos, sem precisar vender nosso púlpito. A gente não faz isso. Somos uma família e não estamos à venda. E não vamos cometer aqui o crime de formação de família, é ou não é? Nós continuamos firmes naquilo que Deus tem para nós, no projeto maior, que é sermos uma igreja participativa entre os irmãos naquilo que eles fazem. A família não foi planejada para se dividir, é interessante isso. Por isso que os grupos familiares não são divisão, são formação. É incrível isso. Uma família não é projetada para se dividir, já percebeu isso? Ela é projetada para crescer. E ela cresce, à medida que ela cresce, por incrível que pareça, parece até uma contradição, mas à medida que ela cresce, e você pensa que ela vai se dividir, mais ela chega a gente. Daí vem a palavra genro no latim, gens, outra gente misturada na nossa. Por isso que às vezes dá uns probleminhas com a sogra, né? Gens, gente que vem para fora, gente que viaja para dentro.
É interessante isso. E vai juntando pessoas, o vínculo vai aumentando. A igreja é uma espécie de gigante família de Deus, onde os vínculos cada vez mais se fortalecem. Gente de fora, gente de dentro, gente que não está nem dentro nem fora, em cima do muro, os muristas da fé. Sempre tem alguém. A igreja é essa família que chama para perto. Ou seja, na família, as dificuldades são sanadas com a participação dos membros e as crises são vencidas a partir do aprofundamento dos vínculos. Ou seja, ninguém aqui na nossa igreja tem autoridade para sofrer sozinho. Você pode contar comigo. Você pode contar com você, com outro irmão aí do lado? O irmão pode contar com você. Vocês podem se autoajudarem. Ou seja, esse é o único movimento da igreja em que a autoajuda funciona. Não é? Onde a gente se autoajuda para ajudar os outros, o tempo todo. A igreja é esse ambiente de crescimento, de aprofundamento do vínculo. É muito importante entender isso. O grupo familiar serve mais como um canal, onde a gente se conscientiza de que em Cristo a gente se torna membro da família de Deus. Então, automaticamente, a gente aprende por uma espécie de natureza, de genética da fé, a cuidar uns dos outros, firmar os nossos relacionamentos e estabelecer o vínculo. Em outras palavras, como eu sei que Cristo está em mim e eu faço parte da família de Deus, então eu entendo absolutamente que eu não posso mandar e ser melhor do que ninguém, porque eu sou apenas parte de um corpo cuja cabeça é Cristo. E se a cabeça é Cristo, toda a ordem, todo o pensamento, todo o raciocínio vem dele, ou seja, o resto é só obediência prática. A gente faz porque faz para Deus. Grupo familiar não é uma invenção moderna ou um preenchimento de agendas institucionais. Não é feito para isso. Sabe o que é? É um esforço para tirar a igreja do templo e levar a igreja até as salas das casas dos irmãos, aos ambientes e às ambiências do relacionamento comum, que não é profissional nem institucionalizado. Em outras palavras, ser igreja dentro do comum. É você poder ter a alegria de falar que numa quinta-feira da vida, você recebe na sua casa irmãos daquele templo onde vocês se encontram no domingo. Ou seja, quebra-se uma rotina pesada de igreja. Ainda tem igreja hoje que tem aquelas rotinas tão pesadas, que a sensação que a gente tem é que aquilo não vai acabar nunca. Quando você entra na igreja, a sensação que dá é que você voltou uns 2 séculos atrás. Não tem? Já foi numa igreja assim? Você volta 2 séculos atrás, até o linguajar do povo é diferente. São igrejas assim tão fechadas, tão sérias, aquela coisa, e eles gostam de dizer que eles são clássicos, né? Você fala, vamos ouvir a mocidade, nem o povo sabe o que é isso, fica todo mundo olhando, o que é mocidade? São jovens, né? E a gente vai inventando nomes e aquela coisa, e faz uma pompa bonita, é bonitinho, mas não faz razão de ser no século 21. Aí a gente fica brigando com o tempo, com o século e com a vida, porque confunde eternidade com antiguidade, e velhice com a esperança. É gente que tem reumatismo da alma e não tem vontade de viver. É bonito quando a gente é livre, é leve, é solto e é feliz. Amém? E nós somos hoje uma igreja feliz, porque nós estamos participando e participativos da vida uns dos outros. Deu para entender até aqui? O que é que são grupos familiares? Nosso ajuntamento, para tirar a igreja do esforço templo-centrista e levar para as casas. Segunda pergunta, olha que interessante, ó. Quais são os objetivos do grupo familiar? Agora olha que incrível, a reunião do grupo familiar não é algo sem propósito. Quem pensa isso nunca foi em um. Não é algo sem propósito. A gente tem um objetivo definido para cada membro, para que cada um desses membros seja abençoado para cumprir sua missão. Ou seja, não se trata de mero ajuntamento na casa de alguém, mas de um propósito em sermos igreja na casa dos irmãos. É entender que estamos juntos, não apenas para fazer algo, mas porque algo está sendo feito em nós. Ou seja, nós não estamos nos ajuntando para mostrar poder, mas por um propósito maior, para servir em amor. Nós somos chamados para servir em amor na casa uns dos outros. Aliás, uma das coisas que são extremamente difíceis é você abrir sua casa para alguém. Tanto que isso é um dos resquícios da cultura brasileira que assusta alguns países europeus. Como você recebe alguém na sua casa com tanta facilidade? Você abrir a sala da sua casa para os irmãos entrarem. E tem irmão que não tem muita educação. E você abre a porta da casa para os irmãos. É ou não é? Como é bom quando a gente tem isso, essa celebração. Minha mãe é baiana, eu fui criado com família de baiana, festa. Baiano não nasce, estreia, né? Minha mãe é baiana, você tem uma lembrança que eu sempre tenho na infância, a casa sempre cheia. A casa do baiano só está feliz se estiver cheia. Minha mãe nunca fazia um bolo, sempre 2, um para nós e outro para sair dando para a vizinhança inteira.
É porta aberta, um monte de gente. Se você for na casa dela e ficar com coisinha, ela acha ruim. Você tem que ir lá, abrir panela, abrir geladeira. Você que faz. Eu cresci com isso, vendo como existe uma flexibilidade, um negócio de todo mundo vai, todo mundo vem. A gente faz uma espécie de cooperação do pouco e o pouco vira muito. É tão tremenda essa comunhão do pouco. Ou seja, quando você junta todos os poucos num lugar só, faz uma revolução do pequeno. Não é tremendo? É isso que Deus quer botar no nosso coração aqui hoje. Escuta isso daqui, ó. Um grupo familiar não é apenas um momento extra-templo, onde simplesmente se compartilha comida e bebida. Isso a gente faz melhor num restaurante. Amém, irmão? Se quiser me convidar, eu estou aí. É fácil fazer isso. Ou seja, não é só um momento para você sentar, comer e beber e tomar um chá na casa do irmão. É um momento muito maior, muito mais profundo. Aliás, às vezes não é nem o que você vai comer, é o que você vai levar. Aliás, em toda mesa, mesmo que você não leve nada, leva a si mesmo. E às vezes cheio de fome. Então não tem uma mesa que você vá sem ter nada. Não é? Toda mesa você comparece, ainda que seja só você. Comunhão, escuta isso daqui, ó, comunhão compreende todo o relacionamento que é vivenciado pelos irmãos durante a semana. Ou seja, é uma coisa que se alastra. Isso aqui não é só esse movimento de hoje, essa quarta-feira à noite. A gente tem encontros ao longo da semana, nas conversas telefônicas, nas redes sociais, no templo, na rua, nos encontros esporádicos na vida, no mercado, no salão de cabeleireiro. A vida é encontro. Aí a diferença é que o encontro do grupo familiar é um encontro produzido para o conteúdo. Não é só um choque de agendas. É reorganizar a agenda do meu dia para que esse dia seja diferente. Ou seja, é por isso que o conteúdo é tão profundo, porque o meu desejo sincero é quebrar a minha rotina de ausência com os irmãos e preencher de conteúdo enquanto eu estiver lá. Uma coisa que é bonita de alguns dos grupos familiares que a gente conhece mais de perto, tem grupos, por exemplo, que chegam a viajar juntos, tiram umas férias juntos, é muito legal, gente que está sempre junto o tempo todo. É tão bom que às vezes até eles se esquecem que são igreja, né? Mas deixa para lá, né? Eles têm que voltar para cá, né? Como é bonito quando a gente está junto o tempo todo, no desejo de se ajudar e de se aprofundar. A ideia do grupo, guarda o que eu vou dizer aqui, ó, é a busca de uma vida de comunhão através do compartilhamento dos mesmos alvos e também das necessidades. Ou seja, precisa haver uma aliança entre os irmãos para que através dessa aliança as vidas sejam edificadas. Uma aliança profunda. Porque o grupo não é só para o encontro e um mini culto à noite, mas também é para abrir o coração, as necessidades. Se a gente fosse ouvir os testemunhos que já aconteceram nos pequenos grupos aqui, você fica de boca aberta do ver o que Deus vem fazendo, de tanta gente que é curada, de tanta gente que é abençoada, de tanta família que a opressão sai, porque os pequenos grupos atingem uma coisa que as grandes massas não têm mais, pessoalidade, poder emprestar o ouvido, chorar no ombro de alguém e ser abençoado no exato momento, sem precisar de uma rotina apertada de culto. Fala a verdade, quantas vezes você já não procurou um irmão no final do culto e precisou de um abraço? Porque nós somos humanos, e o culto às vezes pode estar pegando fogo e você ser o único do lugar que está numa redoma de sofrimento que o fogo não te atinge. Aí só um abraço para quebrar essa barreira e te colocar de pé. Por isso que é tão bom quando o culto é mais próximo, é mais íntimo. De acordo com Romanos 12, 5 e Efésios 4,16, que é o texto que nós lemos, o corpo só funciona quando nós somos membros uns dos outros e ajudados e consolidados pelo auxílio de todas as juntas. A gente efetua o próprio crescimento em Cristo. Eu gosto dessa frase de Paulo, auxílio de todas as juntas. Já viu quando a gente às vezes pega um carro velho e fala que está com problema de junta? Já falou? O que é? Junta tudo e joga fora, né? Olha o que Paulo está dizendo. Séculos atrás Paulo já sabia disso. Ele está dizendo que o auxílio de todas as juntas é fundamental. Um dos maiores cirurgiões da história da medicina, chamado Dr. Paul Brand, disse que se eu não tivesse nenhuma prova da existência de Deus, só a mão humana já seria o suficiente. Porque ele disse que aqui tem tantas juntas e tanta facilidade de movimento, tem tantos sensores nas pontas dos dedos, é tanta engenhosidade, genialidade, que milênios de tecnologia não conseguem reproduzir com tanta mobilidade. Porque todas as juntas funcionam bem. Se a nossa igreja quer ser uma igreja tremenda, abençoadora, extraordinária e avivada, as juntas precisam funcionar bem. Precisamos funcionar bem.
Significa dizer que o meu grupo não é inimigo do seu, as juntas funcionam bem. Significa dizer que os nossos grupos se interconectam e se interalimentam, porque as juntas funcionam bem. Significa que a sua oração me atinge e a minha também atinge você, porque as juntas estão funcionando bem. É por isso que quando o mundo olha para nós, enxerga um sermão, as juntas funcionando bem e o Espírito de Cristo agindo no mundo e fazendo o povo entender a mensagem que a gente vive, não apenas que a gente prega. Nas reuniões do nosso grupo, comunhão tem que ser a palavra de ordem. Amém? Terceira pergunta, e essa é terrível. Quais são os riscos do grupo familiar? Porque tem riscos. Aliás, todas as relações humanas são relações de riscos, e o grupo familiar não é diferente. Escuta isso daqui, ó. Se não for monitorado e treinado pela igreja, o grupo familiar pode se tornar uma poderosa ameaça. Ao invés de ser uma fomentação de unidade do corpo, vira ameaça. O câncer surge quando uma única célula se rebela e cresce desordenadamente. Sabia disso? Uma única célula, hoje, agora, sem que eu nem tenha conhecimento, resolver se revelar nesse corpo, daqui a algum tempo eu vou saber que o que aconteceu agora vai me matar amanhã. Se uma única célula desta igreja se rebela, ela atinge o corpo. Até hoje esse câncer não matou a igreja porque a cabeça é Cristo, mas ele tem se revelado de vez em quando. Por isso que é extremamente perigoso. O entendimento equivocado da natureza do grupo familiar pode torná-lo num antro de heresias e de experimentações perigosas. São muitos os casos de igrejas que se perderam dentro desse modelo. Daquele indivíduo que pensa, aqui no grupo familiar pode tudo. Aí vira um monstro, um híbrido. Daí nasce uma rebelião e uma outra igreja, luciferianamente dividida. Sempre nasce do mesmo propósito. Tanto é que os caras têm uma frase perfeita: vou montar um ministério para mim. É para ele mesmo. Nunca foi para Deus. É ou não é? É muito sério isso aqui, ó. Escuta isso daqui, ó. É bom deixar bem claro que o grupo familiar não tem, o líder do grupo familiar não tem autonomia para inventar, inovar e nem influenciar ninguém além das barreiras da própria igreja. Tem gente que acha que porque ele é líder do grupo familiar é uma espécie de pastor presidente, mini pastor Salmo. É preciso que os líderes conheçam, amem e andem dentro dos limites da própria igreja. Tem pilares nessa igreja, tem base nessa igreja, tem líder nessa igreja, tem cabeça nessa igreja. O que a gente faz nos grupos familiares tem que ser feito aqui. Amém, irmãos? Isso é fundamental entender. Porque senão, pode subir na cabeça de alguém. Aí faz o seguinte: eu não posso levar o pregador poderosão lá na igreja porque o pastor não passa no crivo, eu trago no grupo familiar. Aí você mata a igreja. Porque começa de baixo para cima. Eu não posso levar o revelador doido lá na igreja que não passa no crivo, eu levo lá no grupo familiar. O missionário tortuoso eu levo no grupo familiar. O mercenário vai no grupo familiar. É um perigo, irmãos. Nós não precisamos colocar nas nossas casas aquilo que não tem acesso ao nosso púlpito. Se subiu aqui e foi abençoado por Deus aqui, pode chegar na sua casa. Fora daqui de jeito nenhum. Mantenha a saúde da sua casa, a saúde da igreja, porque nós somos um ajuntamento das casas dentro da igreja. É extremamente perigoso isso. Escuta isso daqui, ó. Um grupo familiar não pode se tornar uma gripe familiar. É ou não é? Tem muita igreja que tem gripe familiar, uma espécie de vírus que compromete a saúde do corpo. Ou seja, se alguém espirrar no grupo familiar, é um perigo. É ou não é? Teologicamente falando, heresias. Tem muita gente criando uma série de coisas. Aí diz que eu senti uma revelação, um negócio. Você já viu gente que não para em igreja nenhuma, ele fica só de movimento em movimento? Não é? Aí tem uma revelação aqui, um estranhamento ali, um arrepio lá. Não é não? Eu fiquei sabendo de um irmão que tem uns espíritos que ele só tem que se fechar no quarto com a irmã, é só com as irmãs, porque ele tem que tocar algumas áreas. Eu me espanto com um marido bobo o suficiente para permitir que uma coisa dessa, uma espécie de tourada gospel aconteça na sala dele. Irmão. Se só Deus, Adão e Eva, uma serpente achou um jeito de conversar com a mulher, imagina hoje. Ou seja, sua casa não pode ser aberta para qualquer coisa ou pessoa com a tatuagem da santidade. Só deve ser aberto por alguém que tenha a base da sua igreja e tenha a bênção do seu pastor. Aí pode entrar, porque dentro da sua casa também é parte dessa igreja.
Amém? O grupo familiar não deve jamais promover uma seletividade, um projetozinho de seleção, a popular panelinha. Grupo familiar não pode ter de jeito nenhum a popular panelinha, porque nós somos uma igreja, não um clube dos irmãos com a mesma identidade. Acima de qualquer coisa. Sabe aquela coisa na nossa igreja, porque a nossa família aqui não tem família nesse sentido, porque todo mundo aqui já foi batizado no mesmo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nossa nomeação, é nossa nova família. Aqui todo mundo tem o mesmo nome, é tudo filho de Jesus, baseado na cruz e andando para a glória. Amém, irmãos? É fundamental entender isso. Se a gente não entende esses riscos, vira um problema grave. Eu tenho muito conhecimento de muitas igrejas que houve rachas absurdos na igreja por causa desses movimentos. De pessoas que eram grandes projetos de igreja, que poderiam ser uma bênção, grandes líderes, que nasceram nos movimentos de grupos familiares, mas acabaram se perdendo no meio dessa coisa aí. Ó. É muito sério isso. Por isso que é tão importante que o que se faz no grupo possa ser feito aqui. Amém? Esse é o critério. O que eu posso fazer no grupo lá, irmão? Qualquer coisa que você pode fazer aqui, na frente dos seus pastores. Se não puder, não faz. Amém? E fique esperto com missionário, pregador, isso dá um trabalho imenso, irmão. Quem não senta para ouvir não pode se levantar para falar. E tem gente que há muito tempo não senta para ouvir ninguém. Amém? Quarta pergunta para a gente encerrar hoje, para você não ficar com raiva. Quais são os principais alvos do grupo familiar? Olha que interessante, antes de qualquer coisa, o grupo familiar precisa ser instrumento de promoção da unidade, da paz e dos vínculos. O resultado óbvio e prático disso só é multiplicação. É simples assim. Ó. Se nós promovemos a unidade, a paz e o crescimento, e o aprofundamento dos vínculos, o necessário, natural disso é a multiplicação. Desse ponto de vista, o que é a multiplicação? É o fruto do ganhar com o consolidar. Ganha e consolida. Esse é o nosso papel na multiplicação. Aliás, é bom a gente não esquecer que acima de qualquer coisa é o Senhor quem dá o crescimento da obra. Isso é muito bom a gente entender. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 6 a 7, olha o que Paulo escreve. Ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu acho tão tremendo isso aqui, ó, porque a gente tem a tentação de achar que o cara que prega demais, esse é extraordinário, tinha que dominar tudo. É o contrário, irmãos. Quando você olha na Bíblia, por exemplo, Paulo não era um grande pregador. A Bíblia deixa bem claro que um dia Paulo pregou tanto, se estendeu tanto no horário que um cara morreu no culto. Apolo era infinitamente mais pregador do que Paulo. Mas olha quem é Paulo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, nem o que planta, nem o que rega, ninguém é nada não. Mas aquele que dá o crescimento, ele é tudo. Sabe por quê? Para plantar tem uma certa técnica com o chão. Para regar uma certa técnica com a água. Mas nem o chão nem a água podem gerar vida. Vida só vem de Deus. É só Deus quem faz crescer. É por isso que você está vivo aqui hoje. Porque alguém plantou, outro regou, mas a vida de Deus desceu sobre você. E você está vivo hoje e pode adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Porque vida nasce de um poder que a gente não tem. Tremendo isso. Se alguém te perguntar um dia assim na igreja, irmão, o que é grupo familiar? Você simplesmente pode dizer que é a igreja expandida, não é? O grupo familiar é a igreja que cresce, ou seja, é uma igreja multiplicada. Qual que é a nossa missão dentro de um grupo familiar? Gerar filhos para Deus. Uma igreja que tem grupos familiares é uma igreja que não sofre da infertilidade ministerial. Ela gera filhos. Você pode convidar o vizinho, não é? A sua casa é aberta e o vizinho, quando entra na sua casa, talvez nem preste atenção na mensagem ou nos hinos, mas preste atenção no jeito como você é recebido e tratado pelos da sua igreja. Testemunho fala mais do que mensagens. É espetacular isso aqui. Ó. Quer ver uma coisa interessante? Ó? Por se reunir em lugares informais, como a sala da sua casa, por exemplo, o grupo se torna mais acessível a quem não é crente. A simplicidade, a curta duração das reuniões quebram as barreiras e elas vão produzindo um ambiente ideal para a gente ganhar vidas para Cristo. O que é tremendo, ou seja, no grupo familiar você não precisa fazer um culto de 3 horas. Estamos em casa, vamos fazer a vigília. Não. Quanto mais curto, rápido, simples e direto, melhor. Ele atinge, não é o muito falar, é o falar com conteúdo. Não é verdade? Porque tem gente que extrapola os limites, aí faz uma coisa terrível e acaba gerando angústia com os vizinhos.
Não precisa, eu não preciso levar uma caixa de som poderosa, guitarra, baixo, teclado, bateria, e fazer um movimento imenso, fazer igual um pregador pregando na sala da casa da irmã, falou, olha lá, na galeria. O irmão falou, irmão, não tem galeria, nós estamos na sala da casa da irmã. Tem sempre um empolgadinho, né? Você pode ir devagar, com calma, puxar o freio de mão, desacelerar. Pregar nesse tom de voz é bom. Isso aqui também é pregação, e também salva, e também atinge. Amém? Porque não é esse instrumento quem prega, é essa palavra quem fala. Muito maior do que aquilo que eu tenho para dizer. Agora escuta isso aqui, não basta ganhar as vidas. É importante entender isso. Não basta ganhar as vidas. É preciso consolidar esse ganho a partir de um desenvolvimento e do fortalecimento espiritual do novo convertido. O termo que a gente usa para isso é discipulado. Todo o grupo familiar por si só necessita do discipulado. Uma igreja que se queira, uma igreja forte, precisa do discipulado, necessariamente, porque a lógica é que quando você chega perto de Jesus, você chega como um seguidor. De seguidor você vai a discípulo, de discípulo você vai a servo, de servo vira amigo. Esse é o canal. O problema de muita gente é que passa a vida inteira como seguidor, de longe, mas nunca se torna discípulo. É importantíssimo entender o discipulado. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Ela está relacionada à palavra disciplina. Ou seja, o discipulado é o trabalho de formação através do caminhar juntos. A gente acha que discipulado da igreja é produzir pequenos clones da gente mesmo. A gente começa a trabalhar com um cara até que ele saiba cantar os hinos, ler a palavra e falar amém. A gente fala, agora está igualzinho nós, agora pode, vai embora, se vira, irmão. A gente só carimba atrás dele o número 25, pronto, pode vir o 26, próximo. Aí vem o próximo irmão, todo torto, a gente arruma ele, canta, irmão, fala, meu servo. Chamou de varão, está livre, pode ir embora. Discipulado é muito além disso, é ir até o final, é caminhar junto, não termina nunca. É uma obra de lapidação, que de vez em quando tem que aparar as arestas. É Jesus andando com os discípulos, e já no final do ministério, o discípulo pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele, de novo? Eu estou com vocês há tanto tempo, até agora vocês não viram? Aí Jesus volta, discipulado, é tudo outra vez, o trabalho com calma, devagar. Existe uma espécie de santa paciência. E paciência é um negócio que a gente quase não tem na nossa cultura, não é verdade? É por isso que resolveram dar esse nome para a gente justo no hospital. Você chega no hospital e vira paciente. Só lá que você tem que ter paciência. Né? Olha que interessante, na igreja, todo mundo está ligado num vínculo de discipulado. E ninguém fica solto, porque está todo mundo comprometido em cuidar uns dos outros. Esse vínculo vai permitir o quê? O cuidado, o ensino, o preparo, o aperfeiçoamento. Em outras palavras, eu queria muito que a partir de hoje a gente colocasse isso de um jeito especial na nossa mente e no nosso coração. Ninguém deve ficar solto aqui. Todo mundo deve cuidar e ser cuidado uns dos outros. Imagina uma igreja que todo mundo cuida uns dos outros. Uma igreja onde a gente possa cada vez mais crescer juntos, no caminhar. É tão tremendo quando isso acontece. Eu fiquei extremamente feliz e impactado aqui ontem, no nosso curso de homens aqui. Tinha 150 pessoas aqui ontem. Dentre essas, muitas pessoas de fora que vieram porque ouviram falar, e chega aqui, são recebidos, abençoados, uma palavra que vem, que mexe, fora de um horário de culto, a pessoa sai do trabalho, vem cansada, mas a alma sai lavada. Isso é igreja. Igreja onde se sente cuidado. Eu vou dizer uma coisa terrível, mas eu preciso dizer. Aqui em Goiânia nós temos muitas igrejas grandes, gigantescas, mas dentro dessas igrejas o que a gente mais tem é gente ferida. Gente machucada pelo sistema, porque o sistema é pesado demais. Existe uma distância muito grande entre quem está em cima e quem está lá na última ponta. Quase ninguém se fala. O que tem de famílias destruídas, de gente quebrada, de pastores detonados, de obreiros fragilizados, nesses grandes elefantes brancos que a gente tem, é um problema grave. Tomara a Deus que nós não nos tornemos um desses daqui a alguns anos. Uma igreja gigante com gente morta no canto. Se isso aqui tem que mudar hoje, para a partir de hoje a gente entender, ainda que a gente cresça muito, a gente cresce juntos. O tempo todo juntos. Quando Paulo diz assim, importa que eu não corra e não trabalhe em vão. Paulo cita uma corrida que havia na Grécia Antiga, que era tremenda, era chamada a corrida da tocha. Todo mundo ficava em linha, os corredores, cada um recebia uma tocha acesa, que ele tinha que levantar acima da linha da cabeça. Então se dava o grito, a ordem para correr, e todo mundo corria. E o vencedor da prova não era quem chegasse em primeiro lugar, mas aquele que conseguisse chegar com a tocha ainda acesa. E Paulo diz, eu não quero correr em vão,
O que adianta correr quilômetros e quando chegar e olhar, a tocha está apagada? Mas é tremendo a gente poder chegar junto e dizer assim, ó, chegamos e as nossas tochas estão acesas, chegamos e a nossa alma incandescente, chegamos e o nosso projeto foi cumprido, chegamos porque chegamos juntos, cheguei porque você chegou e porque nós chegamos, a graça de Deus nos trouxe até aqui. Tão tremendo isso. O grupo familiar, ele deve se tornar um lugar de treinamento e preparo, onde os nossos dons possam ser desenvolvidos e aperfeiçoados. Uma coisa que é tremenda do grupo familiar é que ele pode ser uma oficina do talento. Tem gente que se subir aqui nesse nível treme dos pés à cabeça, mas na sala da casa consegue pregar. Devagar, com calma. Aliás, algumas das grandes cantoras que nós temos na história da igreja começaram cantando em cima de um caixote no quintal da casa, com a boneca como microfone. É ou não é? A coisa começa assim, pequena. Nunca desprezem os dias dos pequenos começos. Deus está nas pequenas coisas também. Amém, irmãos? Para fechar, ó, os nossos principais alvos devem ser multiplicar, treinar, discipular os novos convertidos, para a gente crescer com base. Quando você cresce com base, muda tudo. Dizem que tem uma espécie de bambu chinês, que quando você planta ele no solo, você tem que marcar o lugar, porque você planta e pode voltar para casa. São 4 anos que não acontece nada do solo para cima, mas tudo do solo para baixo. Ele cresce para baixo durante 4 anos em todas as direções. Ele cresce para baixo, na diagonal, em espiral. Ele cresce para todos os lados. 4 anos. Aí depois aparece uma pequena ponta, até que ele cresce fino, extremamente alto. Vêm os ventos e tempestades que tocam a ponta dele no chão, mas não quebra. Por quê? Porque ele tem 4 anos de uma estrutura do silêncio. Pequeno, devagar, com calma, para quando crescer, crescer tranquilo. Tomara que a gente saia daqui hoje com isso na nossa cabeça. Nós somos uma igreja que ainda preza pela palavra. Nós somos uma igreja que é santa na adoração. Nós somos uma igreja que é amorosa no companheirismo. Nós somos uma igreja que é participativa. Ou seja, para você que está aqui hoje, guarda isso no seu coração. A nossa igreja tem sempre um convite para você. Participe. Mova-se. Saia dos cantos. A igreja não é para você. A igreja é você e precisa do seu envolvimento. Amém? Fica de pé, por favor. Eu queria orar junto com você hoje. Eu queria que vocês dessem as mãos aí juntos, todo mundo. Pega na mão do irmão aí. Vamos orar juntos. A igreja, eu acho que do ponto de vista de Deus, essa deve ser uma das imagens mais bonitas que Ele vê. Gente junta, igreja juntas. Principalmente depois do que você ouviu até aqui, eu acredito que você deve dar muito mais valor a segurar a mão do irmão. É ou não é? Não é só um ato retórico de final de mensagem. É um ato de pertencimento, de estar perto do irmão, de estar junto do irmão, de entender que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Lembra que eu falei numa das quartas-feiras atrás? É melhor serem 2 do que 1, né? Quando cair o outro levanta. Como é importante a gente entender isso aqui, estar juntos, unidade, fortalecimento, celebração do outro. Igreja como ambiente onde a gente pode se encontrar e ser visto entre os irmãos, uma espécie de mergulho na intimidade dos outros. Nós vivemos o ano da intimidade. Intimidade é um negócio complicado, dificílimo. Mas é nesses frutos que a gente vai perceber o tamanho da nossa semeadura. Jesus disse que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Tomara que a partir de hoje você coloque no seu coração: somos uma igreja participativa. Essa palavra, participativa, deve ser o centro da sua reflexão de hoje. Participativa. Eu participo, eu estou junto com os irmãos, estamos no movimento, juntos o tempo todo. Uma igreja que não para, que não cansa, uma igreja que não fica numa espécie de chatice gospel. Já viu falar em chatice gospel? Ou seja, lá no islamismo tem o xiita, no cristianismo tem o chato, né? Chato gospel. Nós somos livres dos chatos. Nós somos pessoas que se amam e porque se amam, se comprometem em curar, cuidar e trabalhar uns pelos outros. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa reflexão. Obrigado, Senhor, por esta igreja que eu posso chamar de a minha igreja.
Não porque ela seja minha, mas porque eu estou inserido nela, Pai. Faço parte desse corpo cuja cabeça é o Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto pelas nossas juntas aqui estarem funcionando em perfeita cooperação, Pai. Em saber que ninguém aqui é maior do que ninguém, nenhum grupo é mais importante do que o outro. Somos igreja, Senhor. Tua igreja, a tua família, teus amados, teu povo, projetado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, tirados do mundo, chamados para fora, a eclésia. Igreja que te ama, que marcha, conhece, se aprofunda, cuida, trata, respeita. Nós somos igreja, Senhor, corpo, e precisamos cada vez mais uns dos outros, para que nosso fortalecimento, Pai, nos permita crescer e multiplicar, mas permanecermos com os pés no chão. Obrigado por essa igreja, pelos meus pastores, pelos meus irmãos e irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.